pararmos alguns minutos e assim olharmos para a Tua Palavra, porque sabemos que por meio dela o Senhor guia a nossa vida, edifica o nosso conhecimento da Tua vontade e principalmente fortalece a nossa fé. E o quanto precisamos desse fortalecimento, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Sabemos que Ele está conosco desde o nosso batismo, mas em muitos momentos precisamos sempre de uma atenção especial do Teu Espírito Santo, assim de rica medida do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua Palavra e possamos ter a humildade de aceitar pela fé o que não podemos compreender. Guia-nos sempre no único caminho que leva ao Senhor, Jesus, o nosso Redentor. Amém. Pode sentar, queridos irmãos e irmãs. Muito amados em Cristo, acredito que muitos aqui têm seus lugares preferidos, né? Lugares onde talvez vocês voltam continuamente, ou foram uma vez e de repente nem tiveram assim muito a vontade de voltar para casa, né? Não é muito raro, por exemplo, no Brasil, a gente encontrar estrangeiros que vieram passar férias por aqui e gostaram tanto que ficaram, né? Achando que aqui é um paraíso. Tudo bem, tem lugar bom, né? Tem lugar bonito, mas não é o paraíso. Nenhum lugar nessa terra é o paraíso. Então, humanamente falando, né, de forma terrena, nós já temos esses lugares onde é muito agradável, onde é muito bom estar. Mas quase sempre, quando a gente está fora de casa, no começo tudo é muito bom, mas vai passando o tempo e a gente começa a ter aquela vontade de voltar, né? Começa a ter aquela vontade de retornar para o nosso lar, retornar para os nossos afazeres e principalmente retornar para a nossa família. Mas não há dúvidas de que muitos lugares a gente pode dizer bom é estarmos aqui. A igreja, por exemplo, é um desses lugares, né? Bom é estarmos aqui. E eu espero que nossas casas, nossas famílias também sejam esse outro lugar, onde a gente pode dizer bom é estar aqui. Não vê a hora do dia de trabalho terminar para poder voltar para casa, encontrar-se com a família que espera ali, com os seus amados, porque bom é estar nesse lugar que Deus também nos preparou, que é a nossa casa, a nossa família. O domingo da Transfiguração é o domingo que fecha o período da Epifania. É o domingo onde nós temos a história, o relato do Evangelho sobre esse grande evento da manifestação de Jesus como Messias, como verdadeiro Deus, como nosso Salvador. Aliás, um testemunho que vem do próprio Deus lá no Monte da Transfiguração. Mas esse evento ele já está relatado no Salmo 2, por exemplo, de forma antecipada, de forma profética. Ali no Salmo número 2, texto que a gente leu inclusive hoje, versículos 6 e 7 diz assim: Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Esta é a referência no texto do Salmo número 2, que se liga com o que aconteceu no Evangelho de Mateus, que nós lemos. E o texto da Epístola, segundo Pedro, também tem uma ligação muito importante com esse acontecimento. Quando Pedro ele está defendendo a mensagem que eles ensinam, a mensagem que eles pregam, não só ele, mas os apóstolos como um todo. E está reafirmando que essa mensagem era legítima, merecia confiança porque vinha de Deus. E eles não ensinavam nada que vinha da mente deles, mas sim daquilo que eles haviam presenciado e daquilo que eles haviam aprendido de Jesus. E a referência de Pedro é exatamente a transfiguração, quando ele diz: olha, nós vimos a glória de Cristo lá no monte. Ou seja, ele se refere à transfiguração. E esse evento da transfiguração é algo tão impactante na vida dele e dos discípulos, que eles ganham
um aspecto de encorajamento tão incrível que todos eles vão preferir morrer do que negar o seu Salvador, Jesus Cristo. Bom, então, essas são as ligações que nós temos nos textos de hoje com o texto do Evangelho. Evangelho de Mateus 17, versículo 1 até o versículo 9, onde, depois de presenciarem no alto do monte a mudança de figura de Jesus, por isso transfiguração, a figura de Jesus ela sofre uma transformação, o seu rosto fica brilhante como o sol e as suas roupas ficam brancas como a luz. E junto de Jesus aparecem Moisés e Elias. E então, olhando principalmente para o texto da epístola, texto de 2 Pedro, nós passamos a entender por que Jesus leva Pedro, Tiago e João até lá. Exatamente para que eles pudessem, representando ali os discípulos, representando de certa forma toda a igreja do Novo Testamento, pudessem ter a certeza de que eles não estavam ouvindo um ser humano qualquer e não estavam crendo em um homem, natureza humana apenas, mas eles estavam ouvindo e seguindo o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Redentor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então Jesus ele permite que, assim como lá no Antigo Testamento, Moisés ele relata que os 70 subiram até o Monte Sinai e ali então viram a Deus e não morreram, porque naquele momento ali Deus meio que instalou naquele lugar um pedacinho do céu, e no céu não há morte. Aqui também Jesus permite que Pedro, Tiago e João experimentem isso. Eles ficam com medo, inclusive, depois de ouvirem a voz de Deus, mas Jesus então os toca. Não tenham medo, no céu não precisa ter medo, no céu não tem morte, no céu é tão bom que você não quer mais ir embora de lá. E aliás, esse é um ensino que a gente pode retirar desse texto. Se a gente pensar bem, Pedro tinha família, não tinha? Jesus curou a sua sogra. Só tem sogra quem tem esposa, né? Bom, eu creio, tá? É assim. Então Pedro tinha família. E quem eram os outros dois que estavam com ele? Tiago e João, que eram irmãos. Também tinham família. Ou seja, eles tinham deixado, né, ao subir o monte com Jesus, eles tinham deixado ligações para trás. Eles tinham deixado aquelas situações que deveriam gerar neles a vontade de voltar. Assim como a gente, como eu disse no começo, às vezes a gente viaja, vai para um lugar muito bom, mas daqui a pouco a gente começa a ter aquela vontade de voltar, porque nós deixamos ligações, nós deixamos pessoas, nós deixamos lugares, né? Deixamos ligações sentimentais, e isso nos puxa de volta. Mas Pedro, Tiago e João não têm essa vontade. Pedro diz: Senhor, é bom a gente estar aqui, e poderíamos ficar aqui para sempre. Vou fazer 3 tendas, se o Senhor quiser, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Isso nos revela o que nós sentiremos no céu. Nunca haverá no céu dor, sofrimento, tristeza e, consequentemente, nenhuma vontade de retornar, nenhuma vontade de voltar. Mesmo que alguém quisesse, não tem essa vontade. Essa vontade não existe, pois aquilo que diz respeito à nossa vida aqui fica literalmente para trás. Aí a gente entende por que Paulo fala: olha, nem ouvidos ouviram e ninguém nunca pôde verbalizar aquilo que está esperando a gente lá no céu, porque o ser humano não tem vocabulário para isso. E ainda que Deus dissesse para nós literalmente, a gente não ia entender. É algo que a gente não pode imaginar. É algo que nunca, em nenhum momento na nossa vida nós vamos ter ideia do que é. Somente olhando para Jesus e para a sua graça e para a sua grande misericórdia. Mas aqui isso é revelador para nós. Quando eu estou no céu,
pode ter certeza, eu não vou querer sair de lá. Ainda que no mundo a gente tenha coisas muito boas, né? A gente viva talvez uma vida muito boa, feliz, harmoniosa, uma família especial, com um bom trabalho, uma boa condição econômica, bons amigos, nenhum tipo de problema de saúde, né? Sei que isso é um pouco difícil, mas dentro de um parâmetro humano, a gente vive uma vida muito boa, muito legal. E é bom estar aqui, mas no céu, como Paulo diz, é incomparavelmente melhor. É tão bom que por melhor que seja a vida aqui, ainda que eu tivesse esse sentimento de ligação com o mundo, eu jamais ia querer voltar para essa realidade, pois estarei para sempre na presença do meu Deus e Pai. E por que Moisés e Elias estão ali? Bom, a interpretação corrente é que eles estão ali como representantes. Moisés representa a lei que Jesus veio cumprir, que Jesus veio dar o seu sentido real, ou o seu sentido correto, quando ele diz que o cumprimento da lei é o amor, e não a obediência mecânica, superficial da lei. E também Elias representa os profetas, ou seja, aqueles que falaram da parte de Deus sobre o Messias. Então, Moisés e Elias ali, eles são reafirmações de que o Antigo Testamento indica e mostra ou aponta para Jesus Cristo. Tudo que está dito ali se cumpre em Cristo, se revela em Cristo e acontece em Cristo. A lei é cumprida e a palavra dos profetas é levada ao seu final. Aquilo que eles prometeram por parte de Deus, agora está diante dos olhos das pessoas. Jesus está ali e vem cumprir a lei e assim também salvar toda a humanidade pelo seu sacrifício, conforme Deus ele nos prometeu. E por fim, nós temos a voz, que aliás foi ouvida também no batismo de Jesus. Ali também foi ouvida essa voz. No entanto, no batismo de Jesus a voz disse assim, essa é a voz do Pai: esse é o meu Filho amado que me dá muita alegria. Bom, aqui nós temos um acréscimo. Aqui diz assim, esse é o meu Filho querido, versículo 5, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Esse é o acréscimo que nós temos aqui na transfiguração. Escutem o que ele diz. Qual é a alegria que Jesus vai dar ao Pai? Qual é a alegria que vocês, enquanto filhos, demos aos nossos pais? Aliás, demos mais alegrias ou mais tristezas dos nossos pais? Eles riram e se alegraram mais ou eles choraram mais, com a gente? Quem tem filhos, qual é a grande alegria que um filho pode dar para um pai, pode dar para uma mãe? E aí a gente pensa, qual é a alegria que Jesus dá para Deus, para o Pai? Jesus, ele vem realizar aquilo que o Pai tanto deseja, que a sua coroa da criação encontre o perdão, a vida e a salvação, e que não se perca, que não haja condenação para o ser humano. Jesus dá essa grande alegria para Deus, assumir esse trabalho voluntário de uma forma espontânea, vem ao mundo, se encarna, passa por tudo que passou, não para a honra dele e nem para a honra de Deus, mas para a nossa redenção. E é claro que tudo o que Jesus realiza glorifica o Pai que está no céu, porque cumpre o seu grande propósito: nos redimir, nos dar perdão, nos dar vida e nos dar salvação. E agora, onde é que está essa salvação? Naquilo que Cristo diz. Por isso Deus afirma: Ele me dá alegria. Escutem o que Ele diz. Se vocês escutarem o que Ele diz, vocês também me darão alegria. E é aí que nós entendemos por que o pecado é a tristeza de Deus, Porque o pecado é exatamente o que Jesus não diz. Quando pecamos, nós não estamos dando ouvidos ao que Jesus diz. Se voltarmos ao Éden, qual foi a tristeza que Adão e Eva deram para Deus? Ouvir o diabo. Essa foi a tristeza.
Eles não ouviram, aliás, ouviram, mas não obedeceram o que Deus disse. Obedeceram por um tempo, mas depois pareceu que a voz do diabo era mais atraente e era mais legal. E eles passaram a ouvir essa voz. E ali então acontece a grande tragédia da humanidade, né? O pecado entra no mundo e pelo pecado a morte. Então Jesus vem ser exatamente essa voz, que agora nos fala, que nós ouvimos. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Exatamente o que Deus disse que nós deveríamos fazer diante da voz de Cristo: ouvi-la, segui-la, porque nela temos vida, nela temos perdão e temos salvação. E é por meio dela, por meio de Jesus, da sua obra, da sua redenção, que nos é alcançada pela fé recebida no batismo, fé fortalecida na Santa Ceia, no Santo Evangelho, que nós caminhamos para o lugar onde vamos dizer também: bom estarmos aqui, para o lugar onde, mesmo que existisse essa possibilidade de voltar, nós não iríamos querer. Acreditem, se Deus dissesse: você quer ficar aqui ou você quer ir para lá de volta, nenhum de nós ia querer e escolher voltar, pois o céu é um lugar maravilhoso. Não tem mais palavras, né, para definir o que Deus tem reservado para nós na eternidade. Sendo assim, ouçamos a voz de Jesus, mantenhamos firme a nossa fé, creiamos naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele nos fala, não duvidemos disso, como somos tentados tantas vezes. Mantenhamos uma fé humilde, sincera, assim como Jesus disse, relacionando isso com as crianças, toda humildade, toda simplicidade diante daquilo que Jesus nos ensina. Ouçamos Jesus, sigamos Jesus, recebendo dele o perdão, a vida e a salvação, e no fim vamos também comprovar e vamos dizer: agora eu sei o que Pedro, Tiago e João sentiram lá na transfiguração, pois estou aqui no céu. E de fato é exatamente isso que acontece. Não queremos jamais ir embora daqui. Que Deus nos preserve e nos mantenha sempre em Cristo, para podermos estar também nesse lugar maravilhoso. Amém. Nos coloquemos de pé. Que a paz de Deus, maior do que todo entendimento, guarde nosso coração e nossa mente na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.